Vamos olhar para qual é que é o contexto em Portugal, como é que estes números têm evoluído. Depois vamos deter-nos um bocadinho na situação da mulher que aborta, quem é esta mulher, quais é que são as suas características e, no fundo, a falar em termos de custos do aborto para Portugal, do aborto por opção e, no final, olhamos um bocadinho também para a situação específica do Algarve, aproveitando estarmos aqui, perceber como é que esta região se situa, tanto ao nível das instituições que realizam abortos por opção, como ao nível das mulheres que fazem esses abortos. Então, primeiro é preciso perceber onde é que nós estamos em termos de natalidade e mortalidade. Temos ouvido as notícias e sabemos que 2007 foi o primeiro ano em que a mortalidade superou a natalidade. Infelizmente, essa tendência continuou a verificar-se para, em 2009, ter sido o primeiro ano dos tempos mais recentes em que registámos menos de 100 mil nascimentos. Portanto, é uma situação em que o saldo natural é negativo em cerca de 5.400 nascimentos, está muito abaixo daquela que seria a taxa de natalidade necessária para uma renovação da nossa população e, apesar de acordo com uma notícia que saiu ontem no público, a tendência deste ano ser uma ligeira inflexão e provavelmente chegaremos aos 100 mil nascimentos, continuam a ser níveis demasiado baixos para a nossa sociedade. Desculpa. Se houver alguma questão que seja mais clara, por favor, interrompam e procuro-me explicá-la de outra maneira. Então, neste contexto, o que é que tem sido este aborto legal por opção? Temos aqui 3 barras, cada uma delas correspondente a cada um dos anos que passou desde a entrada em vigor da lei que liberalizou o aborto. Antes estamos a falar desde julho de 2007. No primeiro ano, de julho de 2007 a junho de 2008, tivemos 15.300 abortos e houve logo um aumento para o segundo ano e para o terceiro ano. Atualmente estamos neste último ano chegamos praticamente aos 20 mil abortos por ano e temos praticamente mais 30% de abortos legais por opção da mulher que se registraram em Portugal. Em termos de números absolutos, há pouco vimos os números por ano. Em termos absolutos, o que nós temos é o número de abortos totais que foram realizados desde a entrada em vigor da lei. Os últimos dados que temos, e são dados publicados pela Direção-Geral de Saúde, apontam para pouco mais de 43 mil abortos em dezembro de 2009. Estes são os últimos dados oficiais. É provável que este número vá aumentar, à semelhança com o que aconteceu com os números de 2008. Porque o que acontece é que percebe-se que há muitas instituições que fazem um relatório tardio das intervenções e dos abortos e, portanto, o número real, infelizmente, é superior a este. Em junho de 2010, ou seja, 3 anos depois da entrada em vigor da lei, podemos estimar, sem números que o confirmem, mas estimar, infelizmente, uma perspectiva muito conservadora, cerca de 53.500 abortos realizados. Como dizia, e a Isilda dizia em vários artigos que escreveu, seriam 53 mil crianças que, neste momento, algumas delas estariam a entrar nas escolas. E depois iriam fazer o seu percurso normal. Este aborto, e falamos aqui, como disse há pouco, de aborto legal por opção, ou seja, aquele aborto em que a mulher pode chegar a uma instituição pública ou privada e fazer um aborto até às 12 semanas sem ter de apresentar qualquer motivo. E estes abortos representam 97% do total de abortos que são realizados em Portugal. E para percebermos o que é o total destes abortos, estamos a falar de malformações do bebê, situações que coloquem a mãe em risco, tanto risco psíquico como risco físico, grave ou de morte. E também as bastante faladas, as situações de violação ou atentado à liberdade sexual, mas que felizmente representam uma porcentagem muito, muito pequena do total de abortos que são realizados em Portugal. Vamos agora olhar para a mulher que realiza o aborto. Vamos ver muitos destes gráficos. Da parte esquerda temos os valores absolutos, ou seja, quantos é que foram verificados em 2009, e do lado direito temos o crescimento face a 2008. A vermelho temos o crescimento, ou seja, temos mais bebês a serem mortos. A verde, felizmente, temos algumas situações, temos uma redução do número de abortos que são realizados. E aqui o que temos é o aborto de acordo com a faixa etária da mãe. Ou seja, temos desde as mães com menos de 15 anos e há abortos registados em mães de 11 e 12 anos,
até os abortos realizados por mães com mais de 40 anos. E, efetivamente, todas as faixas etárias registaram um crescimento do número de abortos. Depois vamos ver o que é a distribuição regional da mulher que realiza abortos. E aqui há uma distinção que é importante termos presente. Estamos agora a falar do local onde reside a mãe que vai realizar o aborto e não onde está localizada a instituição que lhe vai fazer o aborto. E o que vemos é que Lisboa e Val do Tejo representa mais de metade do número de abortos e temos aqui o Algarve, com cerca de 1.350 abortos realizados em 2009, por opção, e que representa 7% do total de abortos. É importante este número e já vamos ver porquê. Mais uma vez, olhando para a região de residência da mãe, temos aquilo que podemos chamar a incidência do aborto. Ou seja, em cada 1000 mulheres que em 2009 tinham entre 15 e 50 anos, quantas é que realizaram um aborto? Ou quantos abortos é que foram realizados? Infelizmente pode haver o caso de uma mãe que tenha realizado 2 abortos no mesmo ano. E aquilo que vemos é que, não obstante o Algarve representar apenas, e nunca é apenas, mas 7% do total de abortos realizados em Portugal, tem a maior taxa de incidência de aborto do país. Ou seja, 14 em cada 1000 mulheres com idades compreendidas entre os 15 e os 50 anos realizaram um aborto, ou terão realizado um aborto em 2009. Infelizmente, a tendência face a 2008 foi de crescimento desta intensidade. Não só aumentou o número de abortos, como aumentou o número de abortos por número de mulheres. Ou seja, as mulheres estão a realizar mais abortos. Uma pequena nota, o aborto os Açores são a única região do país em que a intensidade, esta incidência do aborto foi reduzida, ou seja, há menos abortos a serem realizados por número de mulheres. E a Madeira, contrariamente, é aquela que registrou a maior taxa de crescimento. Vamos depois olhar para o que é a profissão da mãe. E vemos que, efetivamente, 35% dos abortos que foram realizados foram por mães que estavam em situação ou de desemprego ou que eram estudantes. Ou seja, temos aqui a indicação de quais é que são duas das áreas de grande fragilidade para a mulher. Ou seja, a mãe desempregada e a mãe que ainda estuda provavelmente é a mãe que precisa de mais apoio. Curiosamente também, vemos um aumento naquilo que são profissões que exigem um nível de qualificações superior. Peço desculpa, uma pequena nota também que não referi há pouco. Não só representam 35%, mas é um aborto que tem vindo a crescer mais. E é uma taxa de crescimento que é muito superior a todas as outras profissões. Vamos então, passamos já agora para o nível de instrução. E aqui há um resultado muito curioso. O que é que nós vemos? As camadas mais instruídas são aquelas em que o aborto está a aumentar mais. Ou está a aumentar, simplesmente. Aquilo que nós vemos é que as camadas com menos instrução estão a reduzir o número de abortos que realizam. E isto contraria a ideia de que o aborto vem, ou a liberalização do aborto vem, efetivamente, apoiar estas mães que estão aqui nestas faixas. Não obstante, e se repararem, quase 80% dos abortos são realizados nestas camadas. Nas camadas das mães que têm o terceiro ciclo do ensino básico completo. Vamos olhar agora para uma perspectiva um pouco diferente. Não vamos olhar do lado do aborto, vamos olhar do lado das gravidezes. Em 2009, houve cerca de 118 mil gravidezes que terminaram de duas formas. Houve mais, mas 118 mil terminaram de uma de duas formas. Ou com um aborto por opção, ou com um nascimento. E o que nós vemos é que destes 118 mil gravidezes, 86% foram gravidezes de mães que viviam com o pai do seu bebê. E 14%, 17 mil, foram de mães que viviam sem o pai do seu bebê. O que é que aconteceu às mães que viviam com o pai do bebê? O que é que aconteceu a estas gravidezes? Resultaram em 90% de nascimentos. Ou seja, as gravidezes que aconteceram num ambiente familiar, se pode dizer, em que o pai vivia com a mãe,
não estamos a falar sequer de casamento, o pai e a mãe sendo casados, em que havia uma coabitação, resultaram em 90% de nascimentos e apenas, nunca apenas, mais uma vez, mas 10% de abortos por opção. E o que aconteceu aos outros casos? A situação é completamente diferente. Ou seja, estas gravidezes de mães que não viviam com os pais dos seus bebés resultaram em mais de metade em abortos por opção. E aquilo que vemos é que uma em cada 2 gravidezes de mães que não viviam com o pai do seu bebê terminavam em aborto. O que quer dizer que a probabilidade de uma gravidez de uma mãe que não vive com o pai do seu bebê terminar em aborto é 4 a 5 vezes superior à probabilidade de uma gravidez de uma mãe que vive com o pai do seu bebê terminar em aborto. Vamos olhar agora só para 2 indicadores que são bastante falados e para ter uma ideia concreta do que se trata. Considerando o número de filhos vivos que uma mãe que realiza um aborto já tinha em 2009, o que nós vemos é que apenas 8% dos abortos são realizados por mães com 3 ou mais filhos. E 40% dos abortos são realizados por mães que não têm nenhum filho. Há duas notas aqui, para além de muitas outras que se podem tirar. 52% das mães que realizam, 60% das mães que realizam abortos já têm filhos, sabem o que é ter um filho. Conhecem a ligação que se cria com o filho. É provavelmente também um caminho de entrada para o nosso trabalho, para perceber como é que se consegue transmitir esse vínculo criado com os filhos vivos para um filho que ainda não é nascido. E depois, uma questão que está a ser muito falada atualmente, que é a reincidência do aborto. Ou seja, quantos abortos é que uma mãe que realizou um aborto em 2009 fez no total? Quase 80% das mães fizeram apenas aquele aborto em 2009. Aquilo que nós vemos é que 20%, ou seja, um quinto, portanto estamos a falar cerca de mais de 4.000 abortos realizados em 2009, foram realizados por mães que já tinham realizado abortos por opção. Esta situação está a ser notada em todos os hospitais que realizam abortos e onde há serviço de obstetrícia, e o que nós vemos é que pessoas que vieram defender o sim no referendo pela liberalização do aborto vêm agora apontar para este problema, e pessoas que supostamente defendiam a mulher na altura vêm dizer agora que a culpa é da mulher e que a mulher tem tido uma série de comportamentos irresponsáveis. Essas citações, felizmente, nós